Bem, amigos do canal Tem Segurança, hoje o bate-papo aqui é sobre a real responsabilidade do técnico de segurança do trabalho pela segurança dos funcionários na empresa em que você trabalha e tal, né? É comum a gente não, né? As pessoas falarem, não, segurança é a responsabilidade de todos. E deveria, né? Mas acontece que você está sendo pago para fazer a prevenção de acidentes, né? Então, quer queira, quer não, a responsabilidade acaba caindo no departamento de segurança se começar a acontecer muito acidente. Infelizmente, né, nós dependemos das pessoas, daqueles que realmente trabalham com prevenção, e tem muitos hoje em dia, né, nas grandes empresas, né, tem muitos. Mas tem aqueles que não importa onde ele esteja, se ele esteja na casa dele, numa empresa pequena, numa empresa grande, segurança para ele não existe. Às vezes até ele obedece, mas a obediência não é o interessante. Então a gente sabe que funcionário ele não deveria, né, obedecer à segurança do trabalho. Ele deveria ter a consciência, né, fazer por consciência própria, não por obediência. Mas a grande maioria, na verdade, faz a segurança por obediência. Ou seja, ele está fazendo porque ele está ali no local onde ele está sendo controlado, né? Seja porque tem alguém do lado dele, um encarregado, o próprio amigo, colega de trabalho, o técnico de segurança, que pode aparecer a qualquer momento, né? E é até interessante, né? A gente sempre aparece no momento que alguém está fazendo alguma coisa errada, né? Isso parece acho que é a lei de Murphy, né, que se aplica também à segurança do trabalho. Bom, então se você é um técnico de segurança novo ainda, né? Você está chegando em uma empresa, sua primeira empresa, ou começou agora, né? Ou vai estar começando, está estudando ainda, né? Então você já fica sabendo que não tem essa de que não, a segurança é responsabilidade de todos. Até acontecer o acidente. Depois que acontece, todo mundo está olhando para a segurança do trabalho. Não está olhando para quem se acidentou, se foi a responsabilidade dele ou não. Há sempre aquele questionamento de que será que a segurança está realmente fazendo tudo o que deveria fazer, né? Mas, como eu disse, nós dependemos das pessoas. E vejam só, eu gosto muito do setor de aviação e no setor de aviação você sempre aprende muito, né, quando tem um acidente, por causa da investigação realmente séria que é feita em cima de um acidente aéreo, né. E estou falando de aviação comercial, né. Mas os acidentes continuam acontecendo. Não é, lógico, muito mais raro hoje em dia, né, mas acontece. E a grande maioria acontece porque houve falha humana. Dos acidentes que eu estou falando, acidentes que têm acontecido ultimamente, né? Então, no final, quando você vai ver o relatório lá, no relatório final do acidente, normalmente demora bastante tempo, né? Mas acaba sempre tendo o fator humano como um dos principais contribuintes para o acidente. E não é diferente em lugar nenhum. Então, você chega na empresa, você vê pessoas fazendo coisas que não deveria, aquilo não deveria ser normal para o ser humano. Ele sabe que ele está se expondo, mas se expõe. Então, quantas vezes eu vi isso, né? Eu trabalhei numa empresa grande que o setor de segurança era muito forte, né? Mesmo assim, quando você via, tinha alguém fazendo alguma coisa errada. Então, nós dependemos das pessoas. Então, o que eu quero dizer aqui você é sim responsável pela segurança do trabalho. Da prevenção, né, de acidente. Depois que aconteceu o acidente, aí lógico, né? Vai ser feito todo o levantamento, investigação e tal, né? E você vai chegar lá aos fatores que contribuíram para esse acidente, quais foram os principais fatores e tal, né? E se o acidente for bem estudado realmente, né? Você vai chegar a conclusões que aquele acidente lá, né? Poderia ou não ser evitado. A gente ouve muitas pessoas falar que todo acidente pode ser evitado. Isso é verdade, pode mesmo. Mas só que nós dependemos das pessoas. Então nós fazemos tudo, nós fazemos os procedimentos, nós treinamos os funcionários, fiscalizamos, fazemos inspeções, envolvemos funcionários em DDS e tudo, né? Para que diminua a quantidade de desvio dos padrões que a empresa tem, né? Os padrões de segurança. Mas isso acaba acontecendo. Então, vira e mexe, alguém faz alguma coisa que foge dos padrões. Então, não adianta a gente querer falar assim, não é responsabilidade minha, a segurança básica é responsabilidade de todos.
Não, é assim, não tem como você fugir disso aí, né? É como eu disse, você está sendo pago para fazer a prevenção. E quando não acontece um acidente, a visão que a pessoa tem é que não está sendo feito, o serviço de segurança não está trabalhando direito. Muito embora a maioria das vezes não seja verdade. Você fez o seu trabalho, né? Então, qual que é o meu conselho para você que é um técnico de segurança que está começando? Quem é mais velho já está tarimbado no negócio. Mas se você está numa empresa que está só você, por exemplo, ou tem até mais algum, o principal de tudo é você fazer tudo que tiver que ser feito a respeito da prevenção de um acidente em qualquer setor da empresa, em qualquer operação, né? Fazer todas as análises prevencionistas e tal, né? E deixar tudo isso em mãos. Treinar todo mundo assina direitinho. Pode parecer meio hipócrita esse negócio, né? Falar assim, porque daí o cara assinou um documento lá, você tem que comprovar que ele foi treinado, né? Isso em tese realmente funciona. Você tem a documentação, tá ali, né? O cara assinou. Em tese funciona. Mas depois que a pessoa se machucou, isso não tem valor algum. A pessoa lá, sei lá, perdeu um dedo, uma mão, sei lá, perdeu um olho. De que adiantou você fazer todo o seu trabalho, a pessoa assinar um documento, né? A empresa está resguardada? Tá, né? Mas isso não é para nós, isso não importa. O que importa para nós é que as pessoas realmente cheguem no trabalho sãs e salvas, saiam de lá, né? Da mesma forma que entraram, ou até melhor, se for o caso, né? Mas, então, quando aconteceu o acidente, acabou, o setor de segurança cai por terra tudo que você fez. Eu estou falando isso por experiência própria. Você fica dias ali naquele um acidente grave, né, ou até fatalidade. O setor de segurança fica dias, todo mundo amuado, porque, puxa, como que chegou nesse ponto, né? E aí, esses detalhes eu vi seria, não era nem um vídeo, era sei lá, tipo um cartaz lá, né? Acho que no Instagram. Sobre a pirâmide de Bird lá, né? A pirâmide de Bird funciona? Funciona. Funciona. Só que se você está vendo que aquela curva está subindo, está chegando próximo de um acidente grave, é porque coisas estão acontecendo. Então você precisa estar trabalhando ali na base, né? Para que essa curva não chegue lá no topo, né? Só que, às vezes tem coisas que estão escondidas. Você está numa empresa que tem, sei lá, 100 funcionários e você está sozinho lá, você não consegue ver tudo. Não adianta você falar assim, não, eu consigo, tá? Pouco funcionário. O último trabalho meu foi na mesma empresa, mas no setor, era uma filial. Quando eu fui para lá, tinha 70 funcionários. Eu não tinha tempo de ver tudo. Tinha dia que eu não conseguia sair na área, porque tem muito serviço burocrático também. Mas mesmo quando eu saía na área, lógico, eu rodava a fábrica toda, porque era pequena, né? Mas se eu falasse assim, eu enxerguei tudo, eu vi tudo, não dá, porque uma hora você está num canto, outra hora você está em outro canto. Você não vê o que um funcionário está fazendo aqui, enquanto o outro está lá no final da fábrica, trabalhando lá. Então não tem como você ver tudo isso aí. E nesse meio tempo, a pessoa pode estar cometendo lá um desvio que não leva a acidente naquele momento, mas que está somando para aquela pirâmide Bird lá. E você nem vê, nem é registrado isso. Então por isso que eu falo, a pirâmide Bird funciona, funciona. Mas só que não é tudo registrado. Não está tudo ali. Não tem como você registrar todos os desvios que acontecem. Então você fala assim, eu trabalho na prevenção, eu pego no pé do pessoal. Tudo bem, é seu trabalho fazer isso, né? É o trabalho do técnico de segurança, fiscalizar. Realmente, com cuidado, né? Eu sempre falo, né, que coisas que são feitas na grosseria não funcionam. Quando você trabalha com calma, conversando, fazendo o seu trabalho, mas de forma coerente, sensata, funciona bem. Tá? Funciona bem. Mas enfim, você está fazendo. Só que lá no final da linha, lá, né, do final do túnel lá, né, quando acontece um acidente, volta tudo para você, né? E a sensação é terrível, é horrível quando acontece um acidente. Se você está estudando ainda, né, e no dia que você passar por isso, você vai perceber. Então a sensação é realmente terrível, de que você é um nada ali, né? Você não fez seu trabalho direito. Mesmo sabendo que você fez, tá? Mesmo sabendo que você fez. Mas a pessoa está lá já acidentada e tal, né? Então não é um negócio que assim, fala assim, a segurança vai ser um dia 100%. Não vai. Não vai.
Nós temos aí, sei lá, 20, 40 e 78, as normas são de 78, 20, 45, 47 anos de normas regulamentadoras. A segurança evoluiu? Claro que evoluiu. Mas dentro de grandes empresas, porque se vai em empresas menores, não funciona. Tá do mesmo jeito que era antigamente, às vezes coisa até pior, né? Porque a fiscalização, a gente sabe, né, é bem precária, né? Não tem fiscalização. Tô falando fiscalização do governo, né? E nem todas as empresas são obrigadas a ter técnico de segurança. Enfim, então acaba que as pessoas que estão nesses ramos de atividade, e eu estou falando de empresa, não estou falando nem das pessoas que trabalham autônomas, tipo os pedreiros da vida aí, né, que pegam obra aí, trabalham de qualquer jeito. Então não é fácil. Não é à toa que os acidentes continuam acontecendo, né? E vai continuar, porque não tem como prevenir 100% nem dentro de uma grande empresa. Então, se você acha que você vai chegar na empresa e vai eliminar 100% dos acidentes, você está enganado, porque não consegue. Como eu falei, no setor de aviação, que as pessoas são treinadas, fazem simulação, fazem isso, fazem aquilo, se cerca de todo tipo o próprio avião comercial que eu estou falando, né? Tem um monte de redundância. Se acontecer isso, o próprio avião tem lá o seu comportamento, ele muda. Ele consegue pousar o avião sozinho, né? Sem interferência do piloto, se for o caso, né? Dependendo do aeroporto, é claro, né? Mas acaba acontecendo acidente, porque o cara fala, não, eu vou pousar, e ele acaba desligando lá os aparelhos lá, enfim, que guia ele para um pouso seguro, e acaba fazendo isso na mão e acaba acidentando. Então é uma decisão pessoal. E no trabalho, todo dia, toda hora é uma decisão pessoal. Então, às vezes acontece, né, você vê o funcionário fazendo alguma coisa errada, e você vai falar com ele e fala, mas é que era só assim, eu achei que assim ficava melhor. Quer dizer, na visão dele estava melhor, mas ele não estava enxergando o risco. Então, isso são fatores que nós não controlamos. Nós, técnicos de segurança, não controlamos isso. Então, o meu conselho para você é, já falei e repito, né? A documentação não pode ter falha, de forma alguma. Toda a documentação que tiver, que for documentação legal, tem que estar em dia. Todas as análises prevencionistas de cada tarefa. Surgiu uma tarefa nova, rapidamente reúne o pessoal, faz a análise prevencionista, coloca no sistema se você tiver, ou se não tiver, papel, né? Mas enfim, já treina todo mundo naquele procedimento que surgiu novo lá, né? Todo mundo que eu falo é quem está envolvido na tarefa, né? Parte de documentação, não deixe passar nada. De resto, você vai ter que confiar nas pessoas. Infelizmente, é assim que funciona. Você tem que confiar que as pessoas vão trabalhar com segurança, mas que em um momento e outro vai ter um deslize e você vai ter um acidente. Leve ou grave que seja, mas isso vai acontecer. E tem ainda a fase de equipamentos, tal, né? Que aí é outra história, né? Nem vou entrar nesse assunto aí, né? Mas estou falando mais do comportamento pessoal mesmo. Certo, pessoal? Então aí você que está iniciando na área de segurança aí do trabalho, ou que já é um técnico aí, mas ainda é novo, né? Pense nisso aí, né? Pense nisso e nessas palavras que eu estou falando aqui nesse vídeo, né? Faça a sua parte, bem feito. Isso não pode deixar de ser, né? A sua parte você tem que fazer bem feito. Aí é contar um pouco com a sorte também, né? Eu não gosto disso, essa palavra sorte, mas existe, tá? E eu já vi isso de perto. Então, ou sei lá, se é sorte ou é um anjo que estava guardando um funcionário, mas coisa que era para ter sido muito grave e não aconteceu por questão de segundos ou milímetros. Mas se você está fazendo sua parte, você tem um pouco da sua consciência tranquila. Não 100%, porque nunca vai dar, né? Porque você sempre vai achar que tem responsabilidade sua nessa parte. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse aí, né? Mais um bate-papo aqui, né? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, né? E vê os outros vídeos também, tem muitos vídeos aqui, né? Tech Segurança. Valeu, até o próximo vídeo.